Estamos de volta. Pessoal, eu estava comentando com vocês sobre a qualificação do querelante e querelado. Na questão da qualificação do querelado, pode ser que você não tenha todos os elementos da sua qualificação. Porém, o código possibilita que você, não tendo a qualificação, você traga esclarecimentos pelos quais se possa identificar o querelante. Então, por exemplo, João, também conhecido como Ameba, o único pedreiro do bairro do Limoeiro, frequentador do bar tal. Você está fazendo o quê? Você está individualizando aquela pessoa. Você está trazendo esclarecimentos pelos quais aquela pessoa possa ser identificada. É isso que o código quer trazer, quer nos informar com essa condição, com essas palavras que ele traz. Classificação do crime. É o nomen iuris, é aquele nomezinho que aparece lá antes do artigo. Furto é o nomen iuris do crime, da subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel. Injúria abandono de animal na propriedade alheia. Dano. Isso é o nome, você tem que colocar a classificação do crime. Lembre-se, porém, que o juiz ele não está adstrito, ele não está condicionado ao nome que você dá ao crime. Você pode ser que você se confunda e você, na prova da OAB, você não vai fazer isso, tá bom? Que isso aí você perde ponto. Mas na prática do dia a dia, pode ser que você chame urubu de meu louro, pode ser que você chame injúria aquilo que na verdade é calúnia. Você chame de difamação o que na verdade é injúria. O juiz, analisando os fatos da maneira como foram narrados, ele observa que na verdade você chamou de injúria, mas o correto é calúnia. Então, nesse caso, o que o juiz faz? Ele dá a classificação jurídica adequada. Então, você coloca o nome do crime e o artigo onde ele se enquadra. Então, se o crime é de calúnia, você vai colocar no artigo 138. Perfeito? É difamação, você coloca no 139. Então, você tem que colocar a classificação do crime, tanto o nome quanto o artigo onde ele se encontra. Muito bem. No caso, então, dessa classificação, nós estamos e do fato que o juiz ele não está obrigado a seguir aquele entendimento que o advogado tem, nós estamos diante daquele brocardo jurídico. Narra-me os fatos que eu te darei o direito. Então, nós narramos o fato para o juiz e o juiz dá o direito. Ele vai dizer, olha, eu entendi os fatos que você me narrou, só que você chamou de injúria, que na verdade é calúnia. Então, o juiz pode fazer essa alteração. Esta sistemática que eu estou falando está lá no artigo 383 do Código de Processo Penal. A lei fala ainda rol de testemunhas e vai dizer que o rol de testemunhas quando necessário. Essa expressão que está lá no código, o rol de testemunhas quando necessário, dá uma ideia de que nem sempre é necessário o rol de testemunhas. Só que na prática é muito difícil você ingressar com uma queixa-crime e não apresentar um rol de testemunhas. Porém, há a possibilidade, se você conseguir provar os fatos com outros tipos de provas que não a testemunhal, por exemplo, uma gravação, por exemplo, uma carta, por exemplo, a confissão do querelado, não tem problema nenhum. Então, não é obrigado a apresentação do rol de testemunha. Na prova da OAB você vai colocar. Via de regra, o examinador ainda até te dá o nome das testemunhas. Porém, se não der, você vai colocar lá, rol de testemunhas, e você coloca 1, 2, 3, a não ser que o examinador diga que ninguém presenciou os fatos e ninguém sabe a respeito dos fatos. Aí não tem, você não vai colocar rol de testemunhas porque você não vai inventar testemunhas. Mas insisto, em regra, o examinador da OAB, ele te dá essa ferramenta, ele fala que fulano, beltrano, cicrano são as testemunhas que presenciaram os fatos, então você arrola fulano, beltrano, cicrano. Testemunhas e vítimas. Uma coisa que é importante, pessoal, é que você entender isso. Se você já faz estágio em algum lugar, na Defensoria Pública, no Ministério Público, com algum advogado, ou mesmo no fórum, ou algum outro tipo de estágio que eu não me venha à cabeça agora, e você tem acesso a processos criminais, você vai perceber que o promotor de justiça, quando oferta a denúncia, ou um advogado,
cuidadoso e diligente e que procura observar as técnicas, as melhores técnicas, quando ele oferta a queixa-crime, e o promotor de justiça, quando oferta a denúncia, ele toma o cuidado de, no rol de testemunhas, fazer uma observação informando quem é a vítima. Então ele pega e coloca lá quem é a vítima, ou quem são as vítimas. Por quê? Porque o procedimento ordinário vai estabelecer que só podem ser ouvidas no máximo 8 testemunhas. 8 testemunhas. E quantas vítimas? Não tem número. Então, se há 15 vítimas e 8 testemunhas, ou 12 testemunhas, ele só poderá ouvir 8 testemunhas. E quantas vítimas? Todas as vítimas. Então, são 14 vítimas, vamos ouvir as 14 vítimas, e das 12 testemunhas ouviremos 8 testemunhas. Há uma ressalva a isso, há uma exceção. Vamos supor que haja testemunhas de fatos distintos. Então, a doutrina e a jurisprudência admitem 8 testemunhas por fatos. Então, vamos supor, 4 testemunhas sabem desse fato. 3 testemunhas sabem do segundo fato. E mais 4 testemunhas de um terceiro fato. Então, vai extrapolar o número de 8 testemunhas. Mas por quê? Porque cada grupo de testemunhas testemunhará a respeito de fatos distintos. Aí nessa situação, nessas circunstâncias, aí pode ultrapassar o número de 8 testemunhas. Perfeito? Então, se houver testemunha e vítima, faça essa observação. Você tem que colocar o nome da vítima, o nome da testemunha. Professor, a vítima, no caso, não é o querelante? Sim, você está certo na sua observação. Perfeito. Então, você não vai precisar colocar o nome do querelante como sendo a vítima também. Você não vai fazer isso. Só que nós vamos ver que existe um tipo de queixa, que é a queixa-crime subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública, que se procede também mediante queixa. E aí, nesse caso, você tem que colocar o nome da vítima. Tá certo? Então, é por isso que eu estou fazendo esta ressalva. Nas regras da queixa-crime, aí você não vai colocar isso, não. Você não vai colocar o querelante na condição de vítima, tá bom? Beleza? Tá dando para acompanhar, está dando para entender, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente. Endereçamento, data, nome do subscritor e assinatura. O código não traz isso, mas assim como todas as peças que nós estamos fazendo, você tem que colocar o nome, a data, o nome do subscritor e a assinatura e o endereçamento. Para quem que você vai endereçar? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Então, nós temos que constar o endereçamento, apesar de não estar escrito isso no código. Você tem que colocar data e assinatura, o nome, apesar de não estar escrito isso no código. Bom, professor, você falou que são poucos os crimes para os quais cabe queixa-crime no ordenamento jurídico. Sim, são poucos, são 10 crimes. Você tem na apostila aí os crimes para os quais cabe a ação penal privada, que são calúnia, difamação, injúria. Isso aí está no artigo 138, 139, 140. Crime de alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório e supressão ou alteração de marcas em animais, crime de dano, crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, crime de fraude à execução, artigo 184 do Código Penal, que vai trazer a violação de direito autoral, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento de casamento, e exercício arbitrário das próprias razões. Pessoal, esse crime de exercício arbitrário das próprias razões é um crime bastante interessante para que, primeiro, aqui ele é importante aqui no nosso estudo por conta que é um crime que se procede mediante queixa, mas é um crime interessante para você saber, porque ele é uma tese de defesa muito boa. Porque quando o seu cliente... Eu estou saindo aqui da matéria, tá bom? Estou fazendo só um parênteses. Quando o seu cliente está sendo processado por furto, por um crime que não se processa, por furto, por exemplo, você pode alegar que, na verdade, ele não praticou o furto. A subtração não é crime de furto. A subtração vai ser exercício arbitrário das próprias razões. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Judite contrate o Horácio
para cortar grama dela. 4 vezes no mês. R$50 cada vez que ele corta grama. Ou limpar a piscina, não importa, qualquer serviço dentro da casa. Fala assim, Horácio, eu vou pagar só que no final do mês. O Horácio vai na segunda-feira, faz o serviço, R$50. Ela não paga. Segunda vez, vai lá, R$50, não paga. Terceira vez, R$50. Quarta vez, R$50. R$200 no mês. Ela está devendo para o Horácio. E ela não paga. Então, Horácio, não precisa mais vir, não. Eu vou acertar isso aí e depois a gente tá tudo certo, a amizade continua. Só que ela não paga o Horácio. Vamos supor que um dia que o Horácio vai cobrá-la, bate na porta e vê que a porta está aberta. Estava só encostada. E ele encontra R$200 em cima de um móvel da casa. Ele entra, pega os R$200 e vai embora. Tem um sistema de filmagem, filma mostrando o Horácio praticando esse crime. O Horácio praticou crime de furto? Num primeiro momento, sim, subtração de coisa alheia móvel. Porém, o artigo 345 do Código de Processo Penal vai dizer que isso aí é o quê? Exercício arbitrário das próprias razões. Em que consiste isso? Fazer justiça pelas próprias mãos. É um crime contra a administração da justiça. O que o Horácio deveria fazer? Ele deveria ingressar com uma ação de pequenas causas. Gente, você sabe quanto tempo demora uma ação de pequenas causas? O Horácio, não querendo se submeter a essa demora, vai lá e pega o dinheiro. Esse crime é um crime pequenininho. Furto, pena de 1 a 4 anos. A pena do exercício arbitrário das próprias razões é pequenininha, de meses. É um crime de menor potencial ofensivo. Então, por conta disso, você vai estudar esse artigo, porque você, vendo essa situação narrada na prova da OAB, você vai saber disso e você vai defender o seu cliente com essa tese. Muito bem. Uma coisa que eu queria dizer para vocês também, para vocês tomarem cuidado, é com o seguinte: fique atento, leia bem esses artigos, porque tem exceções. Esses 10 artigos se procede mediante queixa-crime. Beleza, você entendeu isso, eu sei disso. Porém, tem exceções. Eu já trouxe 2 aqui. 2. O crime de injúria, se é utilizado o elemento de raça, se procede mediante representação. Não cabe queixa-crime. Se o crime é de exercício arbitrário das próprias razões, se há emprego de violência, o Horácio encontra a Judite, ele empurra a Judite e pega o dinheiro dela, aí não se procede mediante por queixa-crime. É ação penal pública incondicionada. Tá certo? Então tome cuidado, leia todos os artigos e veja se não há exceções. Aí há, que eu já estou dizendo para você. Então você tem que estar atento a isso para você não cometer um equívoco na hora da prova. Professor, e se houver omissões na denúncia ou na queixa? Não tem mais jeito? Está enrolado, acabou, não cabe em nenhum momento elas serem suprimidas, essas omissões? Cabe sim. O artigo 569 do Código de Processo Penal estabelece que a qualquer momento as omissões, tanto da queixa quanto da denúncia, podem ser supridas. Então, por exemplo, assinatura. O advogado esqueceu de assinar a queixa-crime. Isso aí vai poder ser suprido no momento? Pode. Na prática, no dia a dia, o que o juiz faz? O juiz determina, dá um despacho assim, intime-se o advogado, doutor fulano de tal, para que compareça em cartório e regularize a assinatura da queixa-crime. O advogado comparece, assina, está regularizado. O cartorário, o escrevente, ele vai fazer uma certidão, certifique do fé, que conforme se vê as folhas tais, o advogado compareceu em cartório e assinou a queixa-crime e está suprimida aquela omissão. Queixa-crime oral. A Lei 9.099, pessoal, Lei 9.099, ela traz essa sistemática. Então, quando você lê a Lei 9.099 e ela se destina aos crimes de menor potencial ofensivo, a primeira audiência que tem é chamada audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, tenta-se um acordo entre as partes. Não conseguiu o acordo, o que o advogado faz? Ele faz a queixa oral. Ele diz o quê? Ele fala que é caso, ele formula a queixa oralmente. E o escrevente pega e digita aquilo que o advogado está ditando para ele. Você, depois que você passar na prova da OAB e você for advogado, já vai se acostumando. Tem juízes que adotam essa prática.
Então você tem que ir à audiência já sabendo que pode ser que eu tenha que fazer uma queixa oral. O que você vai fazer? Leva pronto e você pega e lê e já dita para o escrevente. Ou então você leva a queixa bonitinha escrita e fala assim: Excelência, posso apresentá-la de forma escrita, que eu já tenho aqui, inclusive com a contrafé? O que é contrafé? Você sabe o que é? É a cópia que tem que ser entregue ao querelado. Então você entrega e você não passa nervoso, não passa vergonha, não tem constrangimento nenhum, até que você se sinta seguro para fazer, tenha já bastante prática e faça a queixa-crime oralmente sem constrangimento, tá certo? Mas há a possibilidade disso. Diz-se que a queixa-crime é oral somente no início, só na formulação, porque depois que é ditada a queixa-crime oral, ela é colocada no papel, imprime-se e entrega para o querelado na audiência juntamente com a citação. Ele é citado na hora e ele já sai com uma cópia da queixa-crime. Perfeito? Ação penal privada subsidiária da pública. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo, aí eu volto no próximo bloco já iniciando esse tema, falando da ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Mais um intervalo, vai lá, dá uma descansadinha, dá uma voltinha e voltamos já já para mais um bloco.